One Piece voltou do hiato e trouxe algumas revelações ou perguntas pros fãs. Loki e o Shanks lutaram? Foi revelada a origem do mundo, ou pelo menos da ilha de Elbaf? Vamos descobrir isso e muito mais na análise do capítulo 1131. Então já usa seu haki do armamento no dedão pra esmagar o like e se inscreve no canal pra continuar vendo todas as análises de One Piece aqui no canal. O capítulo começa de onde paramos anteriormente. Luffy encontra Loki e está conversando com ele, falando sem parar, a ponto de deixar o Loki irritado, que solta um grito poderoso que ecoa por toda a ilha. Assim o Luffy para com o Lero Lero e temos a reapresentação do personagem. Loki novamente se autodenomina Deus Sol, a lenda que foi passada de geração em geração naquele país. Muitos teorizam que o fato dele ter matado o pai para comer a Akuma no Mi o transformou nesse Deus Sol que ele tanto fala, até porque a Akuma no Mi também era passada de geração em geração. E como o Hold também se denominava Deus Sol no seu mundo de RPG, realmente tudo aponta que esse é um cargo relevante dentro de Elbaf. Porém, será que existe a possibilidade do título e da Akuma no Mi serem coisas não relacionadas? Eu acho que é improvável, tudo se alinha direitinho até o momento, mas vai que, né? Também vemos a sua recompensa, 2 bilhões e 600 milhões de berries. Eu não acompanho muito as discussões de recompensa, pessoalmente não ligo muito. Então me digam aí nos comentários, é uma recompensa que faz sentido? É alta ou baixa demais? Teoricamente ele teria um nível de poder comparado a que outros personagens se só usássemos as recompensas como comparativo. E aproveita pra dar o like também aí, pô. Descobrimos também que ele tá preso lá há 6 anos, que de fato aquela ali é a árvore Adam e que as correntes são feitas de Kairoseki. E então algo curioso acontece, ele chama o Luffy de Rod. Em japonês a pronúncia de Luffy é Ruffy, então Rod é uma forma parecida mas errada de chamar o seu nome. Isso é algo que o próprio Luffy faz com os outros várias vezes durante a história, e isso em geral demonstra que a pessoa não está prestando atenção com quem está falando, ou que não está dando valor para aquela interação. Já era uma pista sobre o caráter do Loki, que vamos descobrir mais à frente no capítulo. Mesmo geral já imaginando que ele seria babaca, bem, por ser o Loki, é legal ver o cuidado que o autor tem com essas coisas. Loki diz que eles estão no submundo, que os criminosos são jogados ali, que é um local de prisão e execução. E esse ponto é interessante. Na mitologia nórdica existem 9 mundos, mas existem algumas variações de quais mundos de fato seriam. Então é mais complicado do que parece e o Oda pode ter se inspirado em várias versões dos mitos e criado a sua própria ideia. Por isso quero focar em Niflheim e em Hel aqui. Niflheim é o segundo reino criado, um mundo de gelo e neve, bem parecido com o que temos aqui em One Piece. Enquanto Hel é o pós-vida para quem não morreu em batalha, ou para as pessoas ruins, depende da versão. Ele tem o mesmo nome da deusa que o governa, Hel, filha de Loki. Porém, às vezes Hel é dito como um local à parte, e às vezes é dito como estando dentro de Niflheim. De qualquer forma, aqui o Oda parece ter ido pelo caminho que junta os dois. Loki também diz que a montanha, que aqui eu imagino que ele esteja se referindo às montanhas da ilha, é conhecida como Mundo Primordial, e isso provavelmente é uma referência a Ymir, o primeiro gigante que foi morto por Odin e seus irmãos para criarem o mundo, e os ossos dele formaram as montanhas. Ele finaliza essa parte dizendo que é o mundo onde o sol morreu. Mas ao que será que isso se refere? Será que se refere ao mundo de Niflheim e o fato de ser um local gelado, como um dos 2 mundos primordiais, junto de Muspelheim, que ficavam de lados opostos de Ginnungagap? Ou ele tá falando sobre o sol de forma metafórica, como a esperança, a ordem, vida, e que nada disso existe lá onde eles estão agora? Talvez pode ser de forma mais literal, lá pode ser o local onde o Deus Sol morreu pela primeira vez, começando assim a passagem da fruta de geração em geração, ou do título. Existe também a interpretação mitológica do Sol ter sido engolido por Fenrir, e isso terá algo a ver com a fruta dele, talvez. Quais seriam os outros possíveis significados que eu não comentei? E em qual vocês apostariam? De qualquer forma, acho que a teoria de cada região de Elbaf ser equivalente ao mundo da mitologia nórdica foi meio que confirmada com esse capítulo. Loki mostra que de fato é um babaca, ameaçando Luffy indiretamente enquanto vemos alguns habitantes do local, mas a intimidação falha. Só que quando o nome de Shanks é mencionado, o protagonista se interessa, mas ao escutar o Ruivo sendo chamado de covarde, Luffy ataca o Loki, que consegue desviar com a cabeça e fica preocupado com a força do Chapéu de Palha. Às vezes o Luffy só não tem controle emocional nenhum, né? Dá pra escrever uma história bem diferente com essas características dele, onde o personagem realmente seria um pirata terrível. O Barba Negra, de certa forma, é uma abordagem que vai por essa direção em alguns elementos. Só que, será que o Shanks e o Loki lutaram? Algumas pessoas falavam dele ter sido amarrado pelo Shanks, mas o personagem diz que está lá há 6 anos, então talvez não, pelo menos não no presente. Quem sabe o Shanks não passou lá anteriormente e ajudou os gigantes a conterem Loki. Acho que vi as pessoas trazendo algumas relações interessantes sobre isso, mas como não foco tanto no lore de One Piece, deixa aí nos comentários quais seriam as pistas.
Apesar dos habitantes de Elbaf não gostarem do Loki e de Shanks proteger a ilha, será que o Ruivo fez algo desonroso ou polêmico, sendo a razão do gigante de o chamar de covarde? Talvez tendo feito algo ruim para suprimir um mal maior? Ou será que é só uma mentira do personagem, tentando ver o impacto de suas palavras? Eu gosto de pensar sobre isso porque um personagem mentiroso é interessante exatamente pelos momentos que ele conta verdades. Essa paranoia de será que ele tá mentindo ou falando a verdade? Sabe, o momento que esses personagens falam sobre uma verdade desconfortável que todo mundo tenta ignorar. O que é legal nessa cena também é que vemos que o Loki não está seguro de si mesmo quanto poderíamos imaginar. Ele fica preocupado ali com o golpe do Luffy. E isso me faz pensar ainda mais sobre essas questões de o que ele tá falando. Ele tá falando aquilo pra se safar ou ele tá falando aquilo porque é realmente uma parada que ele sabe, que ele quer usar pra manipular? Enfim, vamos ver como é que o personagem vai ser escrito daqui pra frente. Até porque essa é uma das características do Loki na mitologia, né? O deus trapaceiro. Outra coisa curiosa que acontece é que vemos o pensamento do personagem falando que matará o Luffy assim que sair dali. Ver pensamentos de o que parece ser um vilão tão próximo de sua apresentação e um diálogo mental que claramente remove nuances sobre alianças, conflitos e coisas do tipo é incomum em One Piece, eu acho. Ou será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Isso meio que tira parte do mistério do que pode acontecer no futuro, o que pra mim é sem graça. Qual a necessidade de explicar isso aqui e agora? Por que não deixar o Loki mais dúbio? Por que não aproveitar o mistério? Já deixar tão claro as intenções e antagonismo do Loki tão rápido assim na história parece meio desperdício. Será que isso está sendo gerado para gerar uma pré-concepção do leitor sobre o Loki para então subverter? São decisões que não conseguimos analisar no capítulo em si. Precisamos ver o restante dos acontecimentos para determinar se algo foi relevante ou só parte da mudança que o Oda teve gradativamente de deixar a história cada vez menos sutil e deixar as coisas mais expositivas com diálogos que não são tão necessários. Essa é uma das dificuldades de analisar capítulo a capítulo, você não tem um contexto completo, e por isso muita gente acaba pensando no melhor, então aqueles problemas que a gente teve do desenho do Oda eram na verdade alguma grande teoria, de alguma grande revelação que infelizmente só foi erro mesmo, não teve nada de absinto e coisa do tipo. Mas também precisamos tomar cuidado para não falar só que é um erro pronto e acabou, sendo que a gente nem sabe o que o autor de fato está planejando. Então não vou falar que é um nem outro, vou esperar para ver o que acontece. Alguns podem falar que o Loki já começa a cuspir exposição para todo lado, né? Mas aqui eu não julgo como um problema. O leitor estava querendo receber essas informações, então os fãs em geral vão gostar. E tendo o contexto do gigante querer se impor para cima do Luffy e parecer grandioso, as coisas que ele fala estão dentro da realidade pro personagem, por assim dizer. Então, sinceramente, não vi problema nesse ponto. Percebendo que o Luffy não se interessava pela recompensa de ter uma tripulação pirata esmagada, Loki troca sua proposta para dar mais informações sobre o Shanks. Será que nosso protagonista irá liberar o possível vilão do arco? Olha, com as cenas desse capítulo, eu acho difícil. Seria muito estranho se o Luffy não percebesse o mau caratismo do Loki, mas vamos ver o que acontecerá nos próximos capítulos. A cena então corta para os demais chapéus de palha que estão em Elbaf fugindo do Road, que tá fugindo dos outros dois gigantes. E então vamos pro navio dos outros gigantes com o resto da tripulação, com o Brook cortando o cabelo da Robin, para que ela fique com o cabelo que o Sal a reconheça mais facilmente. Porém, alguém sai correndo na ilha falando que Sal Sensei não está se mexendo. Sensei? Então ele é um professor, médico ou alguma outra profissão de prestígio. Só que se pensarmos mais sobre essa cena em si, o tamanho do quadro e a composição dele, totalmente achatada, dá a entender que essa cena provavelmente será um problema facilmente resolvido durante a história. Se fosse um grande ponto de trama e de drama, teríamos um destaque maior para isso. Também é possível que no próximo capítulo essas coisas se desenvolvam melhor, mas eu apostaria que é o tipo de coisa que pode até ser grave na história, mas pela forma que tudo existe como ficção e as técnicas que são usadas para transmitir isso aos leitores, não será realmente um problema focal. Claro, pode impedir os personagens, separar o grupo e tudo mais, só não será a problemática principal desse início de arco, eu acho. Apesar disso, nada impede de no futuro esse elemento ser o principal. Isso é só uma observação técnica de como Oda faz a quadrinização e a preparação do arco. Afinal, se tudo recebesse os holofotes, nada se destacaria. Precisamos dar o holofote à coisa certa no momento certo. E essas técnicas apontam tendências, e os autores podem as quebrar a qualquer momento. O negócio é como usarão outras conexões para fazer ser legal. Esse foi um capítulo de recontextualização, o que faz sentido depois de 2 semanas de pausa, reestabelecendo onde todos os personagens relevantes da trama estão e criando as rotas de colisão entre eles. A galera na ponte subindo pra vila, o Loki falando pro Luffy na vila pegar a chave e o povo chegando na ilha e provavelmente indo nessa vila também. Consigo ver algumas técnicas que o Oda usou pra colocar uma gordurinha no capítulo, mas nada que seja criticável.
Ele alimenta quase todas as partes da fandom. O world building no diálogo do Loki, power scalers e apreciadores de trama vão curtir a parte do Shanks covarde, e pros que curtem as vibes mais relaxadas e a tripulação em si, temos a cena fofinha da Robin. Então eu quero saber em que parte da fandom você está. Me diz aí nos comentários também falando se você curtiu ou não o capítulo. E aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as análises de One Piece. Me apoia a partir de R$5 para ver vídeos antecipados, lives exclusivas, vídeos exclusivos, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.